Olá, irmãos. Esse é nosso culto de quarta-feira, nosso culto de doutrina. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Eclesiastes. Hoje, a última mensagem dessa série, capítulo 12, hoje Eclesiastes, do 9 até o 14. Convide nossos irmãos a participar conosco dessa mensagem de hoje. Já quero lhe convidar também a se inscrever no nosso canal e aproveitar aí, sempre que a gente postar um vídeo novo, nossos cultos permanecerão online para as pessoas que estão na faixa de risco e para os outros irmãos que podem participar já do culto. Começamos domingo passado e amanhã, se Deus quiser, a gente coloca aí o link da inscrição para o culto do próximo domingo. A gente só tem 30 vagas e queria que você tivesse todos esses cuidados que a igreja tem tomado, esses cuidados. Queria que você também tivesse tomando esses cuidados para participar somente se não houver nenhum dos impedimentos, que são a questão da idade, a questão de se estar com algum tipo de gripe, e que você possa participar conosco. Por enquanto, nosso culto está sendo feito domingo de manhã, às 9 horas, né? E a gente vai se adaptando aí, porque é o momento de e fazer sempre pequenas adaptações. E se Deus quiser, a gente vai voltando ao normal à medida que a doença vá saindo, né, aí da calcaia, onde é a nossa igreja. O tema de hoje, na verdade, é temer a Deus, dever de todo homem. Em Eclesiastes 12, do 9 ao 14, diz assim a palavra de hoje, nesse texto bem interessante para que a gente medite. 12:9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde seus mandamentos. Pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes 12, do 9 ao 14. Vamos orar. Soberano Deus, nós nos alegramos toda vez que ouvimos a Tua palavra e queremos nesse instante que o Senhor esteja na vida de cada pessoa que chegou a esse vídeo, abençoando, guardando e nos ensinando, Pai, que tendo a sabedoria de Deus podemos passar por qualquer crise que esse mundo traga até nós. Nos abençoe e nos ilumina a mente para entender essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bem, no primeiro versículo que nós lemos, diz assim: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. É interessante aqui que nesse primeiro versículo dos nossos 4 aqui, né, que nós vamos estudar, diz aí que ele, além de ser sábio, ele também ensinou. Muitas vezes as pessoas até têm conhecimento, até têm um certo conhecimento geral das coisas e às vezes até da Bíblia, mas limita-se a guardar somente esse conhecimento para si. Eu recomendo a todos os cristãos, a todos que ouvem esse vídeo, que não é feio compartilhar conhecimento. Você não perde quando você compartilha conhecimento. Então é importante, né, que às vezes as pessoas têm medo de dividir o conhecimento, informação, e isso é um pouco de egoísmo, né, e faz com que a humanidade continue sem evoluir. A gente está no mundo inteiro agora em busca de uma vacina para o coronavírus, e claro que tem alguns grupos que se unem para encontrar a forma, mas existe já uma competição aí entre os países, né, entre as empresas, para quem encontra a vacina primeiro. E, claro, sempre visando o lucro, né? Dificilmente a gente vê esse interesse realmente na vida das pessoas. Porque imagine, né, encontrar uma vacina da doença, da pandemia mundial. Quantos milhões isso vai movimentar para as empresas? Então, o ser humano, se compartilhasse o conhecimento, se compartilhasse as descobertas, principalmente na área de saúde,
que é uma questão humanitária, de vidas, né? Onde aqui não é produto, aqui não é um objeto que vai ser comercializado, mas são vidas de pessoas que estão em jogo. Então, não tenha medo de compartilhar seus conhecimentos. Tem gente que tem medo de compartilhar porque vai perder a vaga do emprego. Não, o conhecimento é seu. Ninguém vai tomar esse conhecimento que você adquiriu. E compartilhar faz de você uma pessoa que pensa no próximo, pensa no outro e dá um bom testemunho. E a gente tem que evitar isso. O autor de Provérbios foi uma pessoa que teve muito conhecimento. Ele aprendeu muito, ele diz aí, né, ele escutou, ele examinou, ele colecionou. E ele escreveu esse livro para nós, livro de Eclesiastes, a lenda de Provérbios, né? Ele escreveu esse livro para nós para que a gente pudesse ter um pouco mais de sabedoria nessa vida, nas decisões que a gente toma na vida, porque ele também viveu a vida nessa terra. E aí, nessa observação de tudo que ele ouviu, de tudo que ele escutou, ele conseguiu tirar algumas lições que ele nos escreveu. Para todos, né, para quem não tem contato com a Bíblia Sagrada, vale a pena você parar um pouco e pegar a Bíblia e ver quantos homens que foram direcionados por Deus falaram coisas que hoje fazem tanto sentido, apesar de ser um livro escrito há mais de 2000 anos, né, o Novo Testamento, tem muito conhecimento, tem muita lição de vida, tem muita informação importante que nós, como igrejas de Deus, como igrejas mais históricas, temos o dever e o compromisso de te passar a verdade e não te ensinar fábulas. Esse não é nosso interesse. Nosso interesse é de compartilhar uma mensagem bíblica, uma mensagem sem algum tipo de viés, seja político, seja ideológico. Nós estamos pregando a palavra de Deus e ela é suficiente. Ela é suficiente para tornar o homem melhor. Se algumas igrejas, alguns pastores entendessem isso, que a palavra de Deus não precisa de outros auxílios, ela é suficiente para salvar o homem e para fazer com que o homem trilhe um caminho correto, com certeza nós teríamos igrejas mais sadias e crentes mais sadios, observando simplesmente a palavra. Então, temer a Deus é dever de todo ser humano, porque mesmo que você não crê em Deus e critique às vezes os cristãos, alguns deles, né, por não viverem aquilo que falam, importante é entender que não é o cristão que demonstra, né, a religiosidade que é a figura de Deus. Deus é acima de qualquer religião, Deus é acima de qualquer igreja, acima de qualquer pastor. Então nós temos que, se a gente respeitar e entender que existe um Criador de todas essas coisas, nós vamos parar para olhar e ver com carinho a Bíblia e os ensinamentos de pessoas que viveram no passado, que tiveram experiências com a vida e que deixaram grandes lições também para os nossos dias atuais. E não aproveitar o conhecimento apenas para ganhar, né? Para ganhar em cima deles, mesmo com uma desgraça dessa que tem acontecido no mundo. No verso 10 diz aí o autor que ele procurou encontrar as palavras certas. Olha que interessante essa expressão para os dias de hoje, né? Vivemos um tempo de desrespeito às pessoas e às instituições. Mesmo sabendo que não existe um ser humano nem instituição perfeita, precisamos manter a ordem e o respeito pelas pessoas. Hoje, qualquer atitude errada, seja de um ministro do STF, seja do presidente, seja do governador, do prefeito, de um pastor, isso vira uma repercussão nacional, ajudado pela mídia, né? Uma repercussão, todo mundo julgando aquela pessoa. A gente sabe que o ser humano ele não presta, né? O ser humano ele tem realmente atitudes que a gente nem pode, né? Às vezes pensa que não há racionalidade nas coisas que a gente vê o ser humano fazer. Mas isso não nos dá o direito de julgar e condenar as pessoas, mesmo que a gente saiba que as leis não vão fazer isso aqui na Terra. Mas existe uma justiça divina, que é muito mais justa, digamos assim, do que aqui da Terra. As redes sociais criaram muitos juízes, infelizmente. E esses juízes condenam sem conhecer, às vezes, a história toda. Como cristão, precisamos ter a atitude que Jesus teve quando foi solicitado para julgar uma mulher adúltera, que foi pega exatamente em ato de adultério. E as pessoas chegaram à lei e diz que eu tenho que apedrejá-la. E já colocaram Jesus contra a parede, Jesus simplesmente e de forma branda diz a seguinte frase que está lá em João 8,
verso 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, talvez o continuar é porque eles estavam, talvez há muito tempo, querendo que Jesus fizesse alguma coisa e tomasse partido naquele momento. E aí Jesus, para acabar a conversa, ele diz: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Aqui Jesus coloca o homem no seu lugar. E aqui eu quero que você e eu nos coloquemos no nosso lugar. Não temos o direito de julgar. Não temos o direito de condenar, seja quem for. Somente Deus é capaz de julgar com perfeição. Porque, querendo ou não, nós vamos ter um viés de algum lado, de algum comportamento. Então vamos deixar esse julgamento com Deus. A justiça divina, ela nunca falha. Então, com o verso 10, nós vamos aprender a usar as palavras certas. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. No verso 11, ele diz o seguinte: as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. No verso 11, ele diz que as palavras dos sábios são provenientes de um único pastor. A informação dos pregos bem fixados demonstra o quanto é importante afixar também em nosso coração os princípios de uma fé bíblica para evitar que qualquer outro ensino não distorça a nossa visão. Irmãos, a fé, né, as palavras do sábio, vêm de uma só fonte. É isso que ele está dizendo aqui. Qual a sua fonte de informação? A gente hoje, devido a tantas informações desencontradas, a gente tem que procurar no mínimo 3 informações de 3 jornais diferentes. Porque às vezes diz uma informação que não está completa. E a gente precisa realmente entender a fonte. Temos que tomar muito cuidado com a questão do WhatsApp, mensagens que a gente recebe, né? Às vezes a gente compartilha pessoas que dizem que encontraram a cura do coronavírus, uma pessoa do interior que fez um... Gente, tome cuidado com esse tipo de fonte. Aqui a Bíblia está dizendo que o autor de Eclesiastes só tinha que as palavras deles vinham de um único pastor, que é Deus, que é aquele que conhece a humanidade. Que nós sejamos sensatos ao ponto de, quando receber alguma informação, analisar e consultar a fonte dessa informação. Consultar de forma bem criteriosa para não sair compartilhando todo tipo de notícias sem realmente se firmar da informação. Como servo de Deus que temos a Bíblia como a palavra de Deus, toda vida que alguém chega com alguma coisa na igreja, alguma coisa nova, novidade, pastor, tem esse negócio aqui para a igreja, o que o senhor acha? O que a gente faz? A gente vai para a Bíblia. Na Bíblia a gente identifica se aquilo que esse irmão, essa pessoa está trazendo é bíblico ou não. Se não for bíblico, já sai do caminho e segue a vida. Da mesma forma, é a informação que você recebe. Procure saber a fonte, procure saber quem encaminhou e tome cuidado em repassar, porque nós estamos vivendo momentos de grande conflito nas redes sociais exatamente por esse volume de informações, às vezes desencontradas, às vezes reais, verdadeiras, mas que precisam ser analisadas e saber das fontes. Verso 12 diz que: cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros. E estudar demais deixa o corpo exausto. Olha que informação. Essa informação parece uma informação bem recente, mas é uma confirmação de algo que verdadeiramente acontece. Cuidado, meu filho. É aquilo que eu falei do verso anterior. Temos que tomar cuidado. Temos que ler, temos que nos aprofundar. Você que gosta de direito tem que estudar. Você que muda tanto as leis, né? Você que gosta da parte de contabilidade também muda demais. Então, as nossas leis estão sempre em mudança, sempre em evidência. Sempre falta alguma coisa que alguém acha uma brecha para encontrar uma saída para fazer algo. Então, o conhecimento aqui na Terra, ele sempre precisa de algo para completar. E aí ele diz que estudar demais deixa exausto o corpo. O autor fala da importância de dosar tudo, até a busca do conhecimento. Os exageros, aí não sai, né? Nunca serão saudáveis, mesmo aqueles que, teoricamente, são bons hábitos. Ou seja, até coisas que a gente considerar isso aqui, eu posso exagerar porque isso aqui é bom para a saúde. Nem até isso
a gente tem que tomar cuidado. Tudo tem que ser com moderação, assim como diz a palavra de Deus. Temos que tomar cuidado com tudo, ele diz aí o texto, e cuidado para deixar de viver e correr atrás de tanta coisa e esquecer do principal, esquecer daquilo de viver. Tem gente que esquece de viver por causa do trabalho, tem gente que esquece de viver por causa do dinheiro e deixa de curtir a vida que Deus deu para nós de forma plena. Tem gente que não abre um espaço na sua agenda para visitar uma pessoa que precisa simplesmente de um abraço, agora não pode abraçar, mas de uma visita, ou então não para um pouco para tirar um pouco do foco do seu problema e enxergar que pode ter alguém vizinho a você que está com um problema muito maior e que o seu problema comparado ao dele não é nada. E por isso nós temos que ter esses devidos cuidados. O tema de hoje, em relação a temer a Deus, é exatamente quando a gente teme a Deus, a gente tem sabedoria. Temer a Deus não é ficar assustado e cheio de medo de Deus. Temer a Deus é ter sabedoria. E no verso 13 e 14, a gente está chegando já aqui ao final da análise desse texto, diz assim no verso 13: tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois é o essencial para o homem. Diante de uma humanidade cada vez mais distante dos valores de Deus, não podemos impor nossa fé. Se cada cristão buscar o temor de Deus, significa que terá sabedoria na hora que for provado por sua fé. Assim como fizeram os discípulos do passado. Ou seja, eles não forçavam ninguém a seguir. Os discípulos de Jesus simplesmente falavam do grande amor de Deus e de como Jesus iria salvar o mundo, morrendo pelos pecados da humanidade, e as pessoas simplesmente entendiam que realmente o governo romano não oferecia uma vida plena, como nenhum governo no mundo vai oferecer uma vida plena. Não existe sistema perfeito. É uma briga no sistema capitalista, para o socialista, para o comunista, né? Porque o sistema não existe sistema perfeito. O único sistema perfeito é o sistema que Deus planejou e preparou para todos nós, que é a morada lá nos céus. No verso 14, ele finaliza dizendo, no verso 14 ele diz, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes 12, do 9 ao 14, foi o texto que a gente leu, esse é o verso 14. E aí ele diz, Deus trará julgamento tudo que foi feito. Confiar no julgamento de Deus nos impede de fazer nossos próprios julgamentos sobre quem merece ou não a punição. E aí o texto de Provérbios que eu citei agora há pouco. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Tema ao Senhor, e você será sábio o suficiente para que, neste mundo, você possa dar um bom testemunho e dizer a todos que, como servo de Deus, você teme ao Senhor e procura ter sabedoria. A gente mesmo com essa busca, com essa procura, somos fadados a erro, somos falhos. Mas nós cremos na palavra, nós cremos que o Senhor limpou o nosso coração, limpou nossa mente, e nós todos os dias somos levados a buscar mais ainda esse renovo, essa renovação de mente que o Senhor nos pede. Aqui 3 aplicações para nosso culto de quarta-feira, nessa mensagem que nós encerramos aqui de Eclesiastes. Número 1. O temor a Deus nos torna mais humanos, pois reconhece o quanto somos pequenos. Número 2. Temer a Deus é também confiar em seu julgamento perfeito e não se antecipar em fazê-lo. E número 3. Temer a Deus também é uma opção. Respeitemos aqueles que não querem temer a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, que você possa continuar buscando sabedoria e conhecimento em Deus, para que nenhum tipo de julgamento saia do seu nem do meu coração, mas que possamos encontrar o favor de Deus e das pessoas que conhecem você, que servem a Jesus Cristo, e que encontrem em você uma pessoa livre, né, das grandes brigas que existem nesse mundo. Né? Não estou dizendo que você
não tenha uma escolha, que você não tenha um time de futebol, mas que você seja moderado, para que as pessoas possam olhar para você e ver acima do seu time de futebol, ver que você é do time de Jesus. Que Deus te abençoe, tenham todos uma ótima noite e não esqueça de participar da nossa escola de vida no próximo sábado pelo Meet, do Gmail, às 5 da tarde, e nosso culto no domingo às 9 da manhã aqui pelo YouTube, quem não puder ir para a igreja, e lá com máscara e todos os cuidados devidos. Fiquem com Deus, um abraço e continuo aqui orando por você, porque sei que você está orando por mim em casa aí. Uma boa noite a todos.